mais esse encontro. Embora virtual, nós estamos aqui juntos para expressar o nosso louvor e o nosso amor a Deus. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja com seu coração esperançoso, eu espero que você tenha mantido e mantenha os seus olhos no alto, porque para o alto não há impedimento. O Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 34. Nós vamos ler os versículos de 1 a 8. Salmo 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Eu espero que você não se sinta preso, que você não se sinta confinado, que você não se sinta impedido. Mas ao invés disso, que você se sinta guardado pelo Senhor, que você se sinta escondido, refugiado sob as suas asas, porque Ele tem cuidado de nós, Ele está conosco. Vamos orar. Senhor, Deus, Pai, Todo-Poderoso, nós te adoramos e nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas, o Senhor tem o universo nas suas mãos, o Senhor é Rei, o Senhor é o nosso Pai, e nós queremos te adorar e te louvar por esse amor que cuida de nós, que nos guarda, que nos transforma e que está conosco. Senhor, que nós não percamos a percepção de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está conosco atravessando esses dias difíceis, esse vale, Senhor, de que o Senhor é o Deus que nos ama e que está conosco, porque o melhor de tudo é que o Senhor está conosco. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos e nós rendemos a nossa vida a Ti, porque não há nenhum outro Deus e somente o Senhor é Deus. Nós te louvamos e nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. E agora eu convido você a aquietar o seu coração, a louvar o Senhor com tudo que você tem, com todos os seus recursos, com todo o seu coração. Que você faça dessas canções a sua oração.
que ser amigo de Deus. Que permitir que o Senhor nos encontre, nos abrace, nos aconchegue. Creia nisso. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza no poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Ah, Senhor, nós te louvamos, nós rendemos a nossa vida a ti, Pai, porque o Senhor é Rei, mas o Senhor também é o nosso pastor, o Deus que nos cuida, que nos guarda, que nos alimenta, que provê tudo que nós precisamos. Senhor, Tu és bom e nós seremos felizes se nós nos refugiarmos em Ti dia a dia. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Rei do nosso coração. Nós te adoramos e em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que você possa agora ouvir a palavra do Senhor e que essa palavra semeie no solo do seu coração e frutifique para os dias que virão. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que bom novamente estarmos juntos depois desse tempo tão gostoso de celebração dos 38 anos da nossa igreja aqui no Butantã. Nós louvamos a Deus porque foi um tempo de grande bênção para todos nós, um tempo de celebração, de alegria, de comunhão, onde pudemos estar juntos adorando o nome do Senhor, gratos a Ele por tudo que Ele realmente tem feito aqui no nosso meio. Queremos agradecer a você que esteve conosco, queremos agradecer a clã, a liderança da igreja, que se mobilizou e pôde estruturar essa programação, e também a todos aqueles que ministraram a palavra ao nosso coração. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo de grande alegria, de grande bênção, de grande edificação na vida da nossa igreja. Nós queremos que você continue conosco. Nesse mês de julho, nós continuaremos ministrando aí palavras especiais também ao seu coração. Nós teremos a escola bíblica também de missões funcionando. A nossa igreja não para em julho. Estamos aí firmes para que você possa
receber a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero compartilhar nesta noite um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 8 e depois leremos dois versículos, o versículo 18 e o versículo 19. 1 Samuel 30, de 1 a 8, e depois versículo 18 e versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziglague, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém. Que Deus abençoe esta palavra. Eu quero orar com você. Peço que você, se você puder, curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. E clamamos agora, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Senhor, ó Deus amado, venha ministrar a cada um de nós. Tu sabes o quanto nós necessitamos de Ti. O quanto necessitamos do Teu direcionamento, Pai, para que possamos vencer os desafios da nossa vida, para que nós possamos viver segundo o Teu propósito. Por isso, põe a Tua mão de poder sobre cada um que nos ouve, ó Deus, e que nos assiste nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa entrar em cada lar, possa entrar em cada coração, e que, ó Deus, saiamos daqui renovados, saiamos daqui, ó Deus, animados, saiamos daqui esperançosos, ó Pai, cheios de alegria, porque temos a certeza de que o Senhor é um Deus que cuida, que zela da nossa vida. Nós, ó Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos e gratos Te somos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite o tema reagindo às crises. Reagindo às crises. Como é que você tem reagido os momentos críticos da sua vida? Qual é a resposta que você tem dado quando tem passado por momentos de crise, de adversidade, de lutas, de batalhas? Qual tem sido a sua atitude? Esse texto que nós lemos nos dá conta de que Davi, ele viveu um momento dramático na sua história. Davi viveu uma situação extremamente delicada. O texto nos dá conta de que Davi, ao voltar de uma campanha militar, Davi, ele então encontra ali o seu acampamento, a cidade de Ziglague, que era uma cidade de refúgio de Davi, porque Davi, ele passou a fugir de Saul, que por ciúme queria matá-lo, e ele então pede asilo político ali aos filisteus, e os filisteus então eles marcham em direção a Israel para lutar contra Israel, e Davi também vai com eles. Mas Davi vai descontente, Davi vai entristecido, certamente. Era uma batalha que ele não queria batalhar. E ali os príncipes dos filisteus, eles então chegam a um acordo e pedem ao rei Aquis que libere Davi, porque eles temiam que Davi pudesse
em meio à batalha, se voltar contra eles para que reatasse o seu relacionamento com Saul e o povo de Israel. E é nesse retorno que Davi, então, ao voltar para Ziglague, ele encontra tudo em ruína, ele encontra tudo destruído, sua família tinha sido levada cativa, as filhas, os filhos, e eles estavam extremamente arrasados, desolados. Aquilo abateu profundamente o coração de Davi e de seus homens. E nesse tempo em que eles viviam essa dramática história, nós aqui podemos de fato aprender como é que nós podemos também reagir de forma saudável diante de crises que muitas vezes vêm sobre nós. E as crises, elas de fato fazem parte da existência humana. Todos nós, se não já passamos, certamente vamos passar por momentos críticos, momentos desafiadores na nossa vida. Algumas vezes esses momentos eles vêm como uma tempestade, e às vezes uma tempestade leve e passageira, mas outras vezes essas crises vêm como um verdadeiro tsunami. De repente ela invade a nossa vida de forma avassaladora e destrói tudo de uma maneira muito rápida. E aí nós temos, na verdade, que responder a essas dificuldades. Nós precisamos reagir a essas crises. E como é que nós podemos reagir de forma saudável? De modo tal que nós possamos reconstruir a nossa vida, de tal modo que nós possamos, de fato, permitir que a nossa vida não vire um caos, que tudo se perca. Esse é o grande desafio, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, onde as coisas parecem estar completamente às avessas, onde, de fato, nós temos vivido momentos estranhos, momentos desafiadores, que têm afetado a vida política do nosso país, a vida econômica da nossa nação. E isso tudo tem influenciado no nosso dia a dia. Muitas pessoas perderam seus empregos, muitos empresários estão vivendo o desafio de ainda continuar tocando seus negócios. Como é que nós podemos reagir diante dessas situações tão adversas, diante desses momentos tão críticos? E aqui, amados, nós podemos de fato aprender com Davi. E a primeira reação que Davi ele nos apresenta aqui, diante de momentos de crise, nós precisamos primeiro aceitar a nossa dor e a nossa tristeza. Esse é o primeiro ponto importante aqui. E o versículo 4 nos diz que Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Amados, Davi derramou aqui toda a reserva de lágrimas que ele tinha. Foi um momento de pranto, foi um momento de choro, foi um momento de dor, foi um momento de profunda angústia, de profunda tristeza, de profundo pesar. E é importante que se diga aqui que eles não pouparam as suas lágrimas, eles não permitiram que todo aquele drama pudesse passar sem que eles pudessem se expressarem. Eles não negaram o sofrimento. Eles não negaram ali a dor que eles estavam sentindo. E o processo de restauração na vida das pessoas que encaram situações críticas, situações de crises, situações desesperadoras e desoladoras, é não negar a realidade que elas estão vivendo. E, amados irmãos, nós vivemos numa sociedade onde toda manifestação de tristeza muitas vezes é visto como um tipo de depressão e que precisa imediatamente ter algum tipo de medicamento para que a pessoa não sinta dor. Eu não sou contrário aos medicamentos, mas eu creio que tudo tem o seu lugar e é preciso que nós possamos dar espaço também para a dor e para a nossa tristeza, se nós de fato desejamos ter uma restauração plena na nossa vida. Era muito comum na experiência cultural do povo de Israel no Antigo Testamento o lamento. O povo, quando passava por situações difíceis de perda, situações de luto, situações de tristeza, eles vivenciavam ali um tempo de angústia, lamentando. O lamento era comum.
Ninguém criticava aquele que lamentava, que colocava cinza sobre a sua cabeça, que rasgava suas vestes. Era comum, porque era um sinal de que a pessoa estava ali vivendo o seu luto. A pessoa estava elaborando a sua tristeza, a sua angústia. Mas a sociedade hoje parece que quer nos manter completamente isentos de qualquer tipo de tristeza. E eu estava lendo, e na verdade estou lendo ainda, um livro de uma psicóloga, a Esther Carreiro. Ela nos fala algo muito interessante. Quem não consegue vivenciar a tristeza em toda a sua profundidade, também não conseguirá sentir a alegria em toda a sua intensidade. Eu vou repetir. Quem não consegue vivenciar a tristeza em toda a sua profundidade, também não conseguirá sentir a alegria em toda a sua intensidade. É preciso que nós possamos vivenciar a nossa dor. Eu lembro de uma história de uma irmã que durante o período da morte da sua mãe, ela não chorou porque ela achava que não deveria chorar, porque o choro significava fraqueza e que significava também incredulidade, porque ela era uma serva do Senhor. E o fato é que, por não ter elaborado esse luto, ter vivenciado essa perda, ela adoeceu, a sua alma ficou doente. E ela foi participar de um curso de cura interior. E lá ela pôde compreender a importância de se aceitar a dor, de se aceitar a tristeza. E ela pôde chorar, e ela chorou copiosamente durante um período longo. E ali ela pôde lavar a sua alma e pôde sentir a restauração de Deus na vida dela. Então, meu querido, você pode e deve chorar. Você tem o direito de se entristecer diante da sua dor, diante do seu luto, diante das suas batalhas, diante das suas tristezas. E é muito interessante saber que nós, muitas vezes, tentamos fugir da tristeza, porque a tristeza, ela traz a dor e o desconforto. E muitas vezes nós queremos fugir dessa realidade. Mas eu quero dizer para você que há beleza e crescimento no caminho da dor. Há beleza e crescimento no caminho da dor. Nós crescemos em meio ao sofrimento. Nós crescemos em meio às dores. Nós crescemos em meio às tristezas da vida. A nossa alma, ela se expande. O nosso ser se enobrece, porque a dificuldade, os problemas, as tristezas que muitas vezes nós vivenciamos nas nossas vidas nos levam a ter um estilo de vida de compaixão, um estilo de vida de ternura, de amor. Nós somos levados a uma dimensão de vida mais serena. Nós nos tornamos menos implacáveis com o erro dos outros. Porque nós passamos pela dor, passamos pelo sofrimento. Nós começamos a olhar o outro de forma diferente, a sua dor, as suas angústias, as suas tristezas. Passamos a ter mais paciência. Então existe um caminho de alegria na estrada da dor. Existe a possibilidade de crescermos e de amadurecermos. E é isso o que Deus quer que nós possamos de fato entender. Deus opera em meio à tristeza, Deus opera em meio à dor. Se você hoje vive uma situação assim, saiba que Deus, Ele quer que a sua alma se expanda, Ele quer que você cresça, Ele quer que você possa conhecê-lo melhor, Ele quer que você viva uma experiência nova com Ele. Foi assim que aconteceu com Jó. Depois de todo aquele sofrimento, ele pôde dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele teve uma experiência muito mais profunda com Deus. Então não despreze a sua tristeza, não despreze a sua dor, não despreze o luto, a perda que você está vivendo. Nós, enquanto igreja metodista aqui no Butantã, vivemos situações assim difíceis. Os irmãos sabem do que eu estou dizendo. Mas eu tenho certeza que Deus está curando as feridas, Deus está cicatrizando a alma, Deus está fortalecendo cada um de vocês que passou por experiências difíceis, de perda, de luto, experiências amargas. Então é preciso que nós possamos aceitar a nossa dor e a nossa tristeza.
Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Davi pôde rasgar a sua alma. E o texto diz que a segunda reação que Davi teve, e que pode ser também curadora para a nossa vida, e que pode nos conduzir a um caminho saudável de restauração, é que Davi procurou se reanimar em Deus. Então essa é a segunda reação em tempo de crise. Procure se reanimar em Deus. Aleluia! O versículo 6, na parte B, fala assim: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha que bênção! Davi, ele chorou, ele se entristeceu muito, ele vivenciou seu luto, ele elaborou as suas perdas, porém ele se reergueu para continuar vivendo. Ele se reergueu para continuar lutando, ele se reergueu para seguir adiante, e é preciso seguir adiante. Todos nós enfrentaremos tristezas na nossa vida, algumas serão leves ou passageiras, igual eu já aqui mencionei. Outras serão profundas, como perdas trágicas, inesperadas. Mas nós temos que seguir adiante. Nós temos que procurar nos reanimar em Deus. Porque depois do lamento, Deus ele vai cicatrizar as feridas. Depois do lamento, depois de um tempo de luto, que para uns pode ser um tempo curto, para outros pode ser um tempo maior, não importa. Cada um tem a sua forma de trabalhar as suas perdas. Mas o fato é que Deus ele quer cicatrizar as feridas. E Deus quer fazer isso para aqueles que procuram se renovar nele. É preciso que você se abra para isso, porque Davi se renovou em Deus. Sabe qual é o significado de reanimar-se? O verbo aqui no original, no hebraico, significa fortalecer, prevalecer, ser corajoso. Davi, ele se reanimou, ele se fortaleceu, ele prevaleceu sobre a dor, sobre a angústia, sobre o desânimo, sobre a tristeza. Porque sem, amados irmãos, essa força, esse ânimo que vem de Deus, nós certamente sucumbiremos. Mas se nós nos reanimarmos em Deus, se nós, amados, nos levantarmos em nome de Jesus, diante das contrariedades da vida, diante dos imprevistos na nossa caminhada, diante dos problemas que muitas vezes assolam a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos, a nossa família, certamente, amados, Deus quer que nós possamos prevalecer. Ele quer que você se reanime nele, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque ele é o Deus bondoso, ele é o Deus misericordioso, ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele não perdeu o rumo da sua história, ele não perdeu o controle da sua vida. E ele quer que você se reanime nele. Ele quer que você se volte para ele, porque a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia! Se reanime em Deus, olhe para Deus, espere em Deus, confie em Deus, descanse em Deus, aquiete-se em Deus, deixe que Deus trabalhe. Lance sobre ele a sua ansiedade, lance sobre ele o seu temor, lance ele sua angústia, porque ele certamente enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele trará consolo para a sua alma, ele restaurará a sua vida, ele trará sonhos novos, projetos novos, porque esse é o Deus maravilhoso que nós adoramos. Davi, ele reagiu em meio àquela crise, em meio àquele momento crítico que ele viveu. Ele reagiu se reanimando no Senhor seu Deus. Mas Davi, o texto aqui nos diz que ele continua. E Davi, então, ele tem um outro tipo de reação. Davi, ele busca a direção de Deus. Então esse é o terceiro ponto importante. Você precisa reagir em meio às crises, aos momentos difíceis, aos momentos adversos, buscando a direção de Deus. Busque a direção de Deus na sua vida. O texto diz aqui no versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amados, não podemos nos precipitar diante
das situações difíceis que nós estamos vivendo, diante das crises que nós estamos passando. Nós não podemos fazer com que as coisas elas possam apenas ser fundamentadas nas nossas emoções. Nós temos que agir sempre com reflexão, sempre pensando, sempre avaliando. A tendência natural nossa é que a gente reaja, às vezes, de forma impensada, irrefletida. Mas Davi, ele que era um guerreiro, um homem experiente na batalha, um homem inteligente, ele não saiu afoitamente para poder perseguir os seus inimigos, embora fosse algo extremamente natural para ele. Mas preste atenção, aquilo que às vezes para nós parece ser natural, para Deus não é, a fim de que nós possamos resolver os problemas. Porque Deus tem os seus caminhos, Ele tem a sua maneira de agir, e é por isso que nós temos que consultá-lo, nós temos que perguntá-lo: Senhor, pode ser até natural que a minha atitude seja essa, mas é aquilo que o Senhor deseja? Qual é a tua estratégia? Qual é o teu propósito? Porque Davi já havia enfrentado outras batalhas, já tinha perseguido outros inimigos. E ele consultava o Senhor. E em outras ocasiões, o Senhor disse para Davi, não vá, não persiga. Você vai esperar e você vai ouvir o estrondo. Um barulho. Sou eu que estarei lá, lutando por você. Amados, Deus pode ter estratégias diferentes para situações específicas da nossa vida. Por isso nós precisamos consultar o Senhor. Por isso nós não podemos sair afoitamente. Por isso nós não devemos aceitar a murmuração, a reclamação, a lamentação. Por isso nós não podemos sair na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Qual tem sido a sua reação nos momentos críticos da sua vida? Será que você tem dado lugar a esses sentimentos ruins e você tem guardado amargo, rancor no seu coração, tem de fato agido de forma irrefletida, tem falado aquilo que não deve falar? Cuidado, porque nós devemos buscar a direção segura de Deus, devemos ouvir as suas estratégias. O texto diz aqui que respondeu-lhe o Senhor, ele esperou uma resposta de Deus, e essa resposta, ela pode vir não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo perfeito de Deus. O nosso tempo é o tempo Cronos, é o tempo humano, mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. E Ele quer nos guiar, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos conduzir, porque Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que fala, e Deus nos fala através de sonhos, de visões, de revelação. Deus nos fala através da sua palavra, Deus nos fala através de conselheiros. Mas Deus vai falar, Deus vai te direcionar. Mas tenha o cuidado de buscar a direção de Deus, de buscar o conselho de Deus, de orar, de ler a palavra, de buscar aconselhamento. Porque Deus quer que você possa vencer em tempos de crise. Ele quer que você reaja de forma positiva em tempos de crise. E finalmente, meu querido, minha querida, o texto nos diz que Davi, ele reagiu às crises de uma outra maneira. O texto nos diz que ele reagiu àquela crise, aquele drama que ele estava enfrentando. Ele tomou uma atitude na sua vida de poder agir confiando nas promessas de Deus. Ele confiou na palavra de Deus. Ele confiou que Deus o guiaria. Então ele teve atitude. É isso mesmo. Fala para quem está do seu lado aí. Atitude. Que coisa maravilhosa. Ele teve uma atitude de confiar nas palavras de Deus, de confiar nas promessas de Deus. E ele então agiu, ele não ficou estático, parado, ele não ficou ali apenas idealizando o que Deus tinha falado para ele, não, ele sabia que era hora de ele executar. Ele executou, e o texto diz aqui no versículo 9, que partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com ele, se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Ele partiu, ele agiu, ele se moveu. Então é preciso que nós possamos, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, nós possamos nos movimentar, nós possamos seguir adiante, nós possamos obedecer às ordens de Deus.
Tem muitas pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Tem muitas pessoas que sabem que tem que agir, mas fica procrastinando, fica deixando para amanhã aquilo que deveria ser feito hoje. Tem muitas pessoas que, na verdade, estão numa situação de passividade. Tem muitas e muitas pessoas que elas ficam só reclamando, elas não fazem o que tem que fazer. E aqui, amados irmãos, nós vemos que Davi, ele age. Davi, ele age confiado na palavra do Senhor. A palavra já tinha sido dada e ele então teve que tomar uma atitude. E é preciso que nós possamos vencer a apatia, a indolência, a morbidez, a indiferença. É preciso que nós possamos romper e sairmos da nossa zona de conforto e procurarmos trabalhar, procurarmos estudar, procurarmos nos aperfeiçoar. Deus quer te levar a uma dimensão maior, mas você tem que buscar os seus sonhos, você tem que ir atrás daquilo que realmente você almeja. Você tem que lutar pelos seus ideais, você tem que romper as barreiras confiadas no nome do Senhor Jesus. Não espere mais. Hoje é o tempo de Deus para que você possa agir. Hoje é o tempo de Deus para que você possa seguir. Hoje é o tempo de Deus para que você possa partir para conquistar os seus sonhos. Nós temos que reagir, porque quando nós reagimos, amados irmãos, com atitude, Deus, ele vai trazer prosperidade no nosso caminhar. Quando eles ali agiram com fé, quando eles ali se posicionaram com coragem, confiados na palavra do Senhor, Deus foi à frente deles, preparando todo o caminho. Olha que benção, o texto diz no versículo 11, ele diz que eles encontraram ali um egípcio, e esse egípcio, ele relatou tudo aquilo que eles precisavam saber acerca do inimigo, onde eles estavam acampados. Ele ali assinou uma delação premiada, né? E ele contou tudo. Olha que bênção. Eles não esperavam que receberiam isso, mas eles receberam. E Deus também é assim. No nosso caminho, Deus vai colocar pessoas, Deus vai colocar anjos, Deus vai criar circunstâncias, situação para que você possa prevalecer em nome de Jesus. Mas você precisa agir, você precisa se posicionar, você precisa dar um passo de fé. E isso é importante para o seu crescimento. Porque quando nós damos um passo de fé e de coragem, Deus ele vai à nossa frente, provendo tudo. E diz o texto aqui que Deus ele permitiu a restituição a Davi. Tudo foi restituído a ele. Ele não perdeu nada. Que bênção, porque Deus faz assim. E Deus fez assim com Jó, porque depois de todo o sofrimento, Deus concedeu a Jó o dobro do que ele tinha. Amados, o nosso Deus é um Deus que ele quer ministrar ao nosso coração, ele quer restaurar a nossa alma, ele quer trazer vitória para a sua casa, para a sua família. Mas nós temos que agir de forma saudável, responsáveis nesse tempo de crise. Deus ele quer que você possa assumir uma nova posição. Deus ele quer que você possa viver um novo tempo na sua história, na sua vida, você como família, você como pessoa, nós como igreja aqui no Butantã. Deus quer que nós possamos reagir às crises de forma tal que nós possamos encontrar a bênção que ele tem preparado para cada um de nós. Então, não desista de lutar, não deixe de batalhar, não deixe de entender que o Senhor ele quer muito te abençoar pelo poder que há no seu santo nome. Vamos orar, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus, para que você possa também ser essa pessoa que vai reagir de forma saudável diante das crises, que vai aceitar a sua dor, a sua tristeza. Essa pessoa que vai procurar se reanimar no Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Essa pessoa que vai buscar a direção de Deus. Essa pessoa que vai agir e não vai ficar só na expectativa, esperando as coisas acontecerem, mas vai realmente lutar e batalhar pelos seus sonhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos. Porque em tempos de tempestades, em tempos de crise, em momentos, ó Pai, críticos da nossa vida,
nós podemos, ó Pai, recorrer a Ti. Nós podemos encontrar em Ti o ânimo, a força, a capacitação necessária para que nós possamos seguir adiante, Pai. E agora contempla cada coração, contempla cada vida que nos assiste, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja trazendo a Tua cura, cicatrizando as feridas, ó Pai. Que Teu Espírito Santo esteja dando as estratégias, ó Deus, revelando a Tua vontade, o Teu propósito. Que o Teu Espírito Santo esteja dando um ânimo dobrado, meu Pai, uma força que vem do alto, para que, ó Deus, se levantem no Teu nome, ó Pai. Que, ó Deus, a crise não os paralise, que a crise, ó Deus amado, não roube os seus sonhos, que a crise, ó Deus amado, não traga, Pai querido, ó Deus querido, a derrota, mas que seja um tempo, meu Pai querido, do levantar, ó Deus, dessas vidas para a glória do Teu santo nome, Pai. Que seja assim, para que o Teu nome seja exaltado e seja glorificado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então agora eu quero te convidar para que você continue conosco agora lá no Zoom, onde nós vamos ter a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Esse Jesus que morreu, mas que ressuscitou e vivo está conosco hoje para nos conduzir à vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.